Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou todo amor e acolhimento na hora de falar de escrita. Acontece que às vezes abraçar e criar um espaço seguro não é o suficiente para fazer com que as pessoas se mexam. Por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar 22 verdades inconvenientes para quem quer escrever. A escrita, ela é uma arte maravilhosa e cheia de prazeres. Acontece que ela também é lotada de desafios e se quem for escrever souber desses desafios, vai ter um trabalho mais fácil pela frente. Então, sem mais delongas, vamos ouvir algumas verdades necessárias e certamente inconvenientes. Verdade número 1. Não existe momento perfeito. A gente pode ficar sonhando com aquele instante ideal em que toda a agenda vai abrir, que ninguém vai fazer barulho, que as ideias vão estar no lugar, que a inspiração vai ter batido na gente. Infelizmente, esse momento ele é uma ilusão. Sempre vai ter conta para pagar, sempre vai ter alguém chamando a gente para uma atividade mais divertida, sempre vai ter alguma coisa nos tirando desse lugar de momento ideal. Não existe o momento ideal, a gente cria o momento de escrever. Verdade número 2. Não existe ideia boa. Toda ideia, seja ela maravilhosamente interessante, seja ela absurdamente esquisita, pode ser transformada num excelente texto ou pode ser transformada num texto bem meia-boca. O que vai definir esse resultado é a maneira como a ideia é trabalhada pelo escritor. E isso diz muito da habilidade de cada escritor em transformar uma ideia em algo fantástico ou em algo medíocre. Até porque, às vezes, a gente pode ter uma ideia que é fantástica, incrível, bombástica, e aí a gente não tem a habilidade suficiente para transformar essa ideia num texto que interesse os leitores e que crie uma sensação e uma experiência gostosa de leitura. E aí, o que acontece? Não era a ideia. Verdade número 3. Só se aprende a escrever escrevendo. A gente pode fazer curso, e eu recomendo. A gente pode ler livros sobre escrita, e eu recomendo. Já recomendei vários livros. A gente pode seguir escritores, ler suas biografias. A gente pode pesquisar sobre eventos. A gente pode ler milhares de livros. Não importa. A gente só vai aprender a escrever escrevendo. Teorizar sobre escrita é muito diferente do que efetivamente sentar na cadeira e colocar algumas palavras para existirem umas do lado das outras. Verdade número 4. A leitura é essencial para a escrita. Nós que escrevemos, nós somos designers de experiência de leitura. O que a gente faz é construir uma experiência que outra pessoa vai sentir e vivenciar quando ela lê as nossas palavras. O que isso significa na prática é que se a gente não tem um repertório de leitura para reconhecer como determinadas frases, parágrafos e textos nos tocam, de que maneira a gente espera conseguir aprender e aprimorar a nossa própria escrita. Não tem como desenvolver a habilidade de escrita sem que a gente desenvolva a nossa habilidade de leitura. E isso significa ler bastante, mas não só ler de qualquer jeito, ler como escritor, tentando entender como é que o texto foi construído para produzir o efeito que ele produz. E isso é muito diferente de simplesmente devorar milhares de livros. Também não faz sentido a gente só ler livros de uma única categoria, porque, afinal de contas, se a gente quer desenvolver o hábito da escrita e se a gente quer desenvolver a habilidade da escrita, a gente precisa incluir diversas formas diferentes de escrever e isso vem com estilos e autores e gêneros distintos. Verdade número 5. Escrever não é sobre talento, é sobre persistência. Todo mundo já passou por aquela situação em que a gente olha um texto que foi publicado e pensa, nossa, eu podia fazer melhor. A grande diferença não é que essa pessoa que foi publicada tem necessariamente mais talento. A diferença é que essa pessoa que foi publicada persistiu, continuou escrevendo e ao invés de ficar reclamando para os amigos de que já teve uma ideia parecida com o livro que foi publicado, foi lá e escreveu. E foi lá e terminou de escrever a ideia que teve. Ou seja, é persistência, é começar e é terminar. É fazer mais, é continuar fazendo até que eventualmente seu trabalho seja visto. Verdade número 6. Ninguém vai se importar se você não escrever. Tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita gente, tem muito texto, vídeo, Netflix, música. Ou seja,
Ninguém se importa com aquilo que não foi criado ainda. A não ser que a gente tenha uma mãe coruja ou amigos que foram informados do nosso desejo de escrever e amigos muito queridos a ponto de ficar nos cobrando para que a gente efetivamente entregue aquilo que prometeu para o mundo, ninguém se importa se a gente desistir. Ou seja, é um trabalho nosso e é um dever ou uma responsabilidade nossa fazer isso acontecer, fazer o nosso texto nascer. Verdade número 7. Nem sempre você vai gostar do que está escrevendo. E isso é bom, porque se a gente gosta de tudo que está escrevendo, das duas uma, ou nós somos os melhores escritores do mundo, e essa posição, ela, além de muito questionável, ela é provavelmente inexistente, ou nós estamos míopes, porque estamos incapazes de perceber quais são os defeitos e quais são as limitações do nosso texto. Nem sempre a gente vai gostar do que escreve, e isso é legal porque pode nos impulsionar a continuar buscando maneiras de escrever melhor. Se a gente está confortável com tudo que a gente produziu, a gente pode simplesmente parar, porque a gente já chegou no platô, no topo da nossa habilidade. Verdade número 8, nem todo mundo vai gostar do que a gente escreve. Não tem como agradar gregos e troianos, não tem como agradar a todas as pessoas desse planeta. São 7 bilhões e meio de pessoas vivas. Alguém não vai gostar. A probabilidade é que muita gente não goste. A probabilidade real é que mais da metade das pessoas que entrem em contato com o que a gente criou não gostem do nosso texto em relação às pessoas que vão gostar. E tá tudo bem, porque a gente não escreve para todo mundo. A gente escreve para quem é os nossos leitores, ou seja, para as pessoas que vão se agradar com a experiência que a gente está proporcionando. Verdade número 9. Escrever é um trabalho e nem sempre vai ser prazeroso. Sim, eu sei que tem gente que escreve só pela inspiração, só quando a musa bate na porta e diz "Oi, vim aqui te visitar". Acontece que, quando a gente decide escrever livros ou quando a gente decide escrever histórias mais complexas e fazer disso um trabalho, a gente vai trabalhar mesmo quando tiver chato, porque afinal de contas o texto só nasce se a gente colocar essa energia na criação. Do contrário, a gente está perdendo tempo, do contrário, a gente está só fantasiando o que quer escrever e não de fato sendo escritor. Verdade número 10, tem partes do processo de escrita que talvez você não goste de fazer. O processo de escrita ele é muito complexo. Vai desde leitura, passando pelo planejamento, para a escrita e depois para a revisão e a edição. Ou seja, não dá para ignorar nenhuma dessas partes. Se a gente escreve o texto uma vez e não quer editar, a gente está perdendo a chance de refinar esse material. Se a gente não planeja aquilo que a gente vai colocar no papel, a gente está correndo o risco de ali na frente tropeçar e ter que reordenar um monte de coisa que a gente não antecipou. Ou seja, vai ter parte do trabalho que talvez a gente não goste de fazer. E é parte do trabalho fazer essas coisas. Antecipar um pouco, escrever bastante, editar um bocado. Fazendo isso, a gente consegue escrever. Deixando de fazer essas partes ou achando que elas vão ser sempre prazerosas, a gente vai paralisar. Verdade número 11. Escrever é mais fácil para algumas pessoas do que para outras. Isso é absolutamente injusto, mas é uma realidade. Tem gente que vai ter mais tempo, tem gente que vai ter mais dinheiro, tem gente que nasceu com mais facilidade para uma inteligência linguística. Paciência. Se tu quer escrever, arranja um tempo, te vira, faz acontecer. Não importa que outras pessoas tenham mais facilidade do que tu. Não é uma competição, não é uma comparação. A gente está falando de colocar palavras no papel, de construir histórias, de elaborar textos que toquem pessoas. A gente não está falando de ser o melhor. Se essa é a tua disputa, inclusive, escrever não é pra ti porque dificilmente tu vai conseguir chegar a ser o melhor. Verdade número 12. Ninguém é obrigado a ler os teus textos. Mesmo. Ponto. Verdade número 13. Pesquisar e ler sobre escrita não é escrever. Ah, mas eu estou estudando o cenário. Ah, mas eu estou lendo dicas. Ah, mas eu estou pesquisando como é que se constrói um personagem que vai ser carismático. Não importa, isso não é escrever. Isso é pesquisa, isso é leitura, isso é fundamental para processo de escrita, mas não é escrever. E se tu não está colocando a escrita em prática, tu não está literalmente escrevendo. Verdade número 14. Sempre haverá escritores melhores do que a gente. Não vou entrar no mérito do que é um escritor melhor, porque eu não acredito em melhor e pior nesse sentido. Porém, sempre vai ter aquela pessoa que conseguiu
escrever a poesia que a gente queria ter escrito, ou conseguiu tocar os leitores do jeito que a gente queria, ou construir aquela cena de festa que a gente queria. E provavelmente nós não vamos ser a pessoa que vai conseguir fazer tudo isso. E tá tudo bem. É assim que o mundo funciona. Pessoas diferentes são capazes de fazer coisas diferentes. A gente aceita, a gente acolhe, a gente aprende com isso e segue escrevendo, ao invés de sofrer por nós não sermos perfeitos. Verdade número 15. Os nossos primeiros trabalhos vão ser ruins, ou provavelmente piores do que os nossos próximos trabalhos. Se o nosso primeiro trabalho, se a nossa primeira obra é a melhor de toda a nossa carreira, isso significa que a gente se agarrou num lugar confortável e deixou de crescer enquanto escritores. Ou seja, esse não é um bom lugar para habitar, porque significa que a gente já fez aquilo que nós éramos capazes de produzir. Eu prefiro acreditar que a gente está sempre evoluindo, e isso significa que é melhor a gente produzir o quanto antes e terminar as nossas obras para poder fazer as próximas ainda melhores, do que passar 38 anos remoendo uma obra para talvez, quem sabe, um dia entregar algo que tenha um valor maior. Faz rápido, faz ruim, depois faz outro, melhor, e vai refazendo até ganhar o domínio desse ofício que é a escrita, porque a gente só aprende escrevendo. Verdade número 16. Nada é original na Terra. Ou seja, chega de tentar achar que a ideia que tu teve tomando banho às 3 da manhã vai ser a ideia revolucionária que ninguém nunca fez. Certamente tem um livro, um filme ou uma história oral que já usou essa ideia e já passou por alguma variação dela. O que importa na realidade quando a gente escreve não é a originalidade de uma ideia, e sim a originalidade ou o sabor que a gente dá para a maneira como a gente elabora essa ideia. De novo, não é sobre a ideia, é sobre como a gente mexe com o texto, como a gente mexe com os sentimentos dos leitores. E isso pode ser diferente e isso pode ser feito de diversas maneiras para cada história ou para cada ideia, mas nenhuma ideia é original. Verdade número 17. As pessoas vão ler aquilo que você escrever. Isso parece bobo de dizer e na verdade é, só que a gente escreve para ser lido. Se tu escreve só por escrever, o nome disso é diário, a gente guarda na gaveta e não mostra nunca pra ninguém. E aí não precisa ficar vendo vídeos sobre verdades inconvenientes pra quem quer escrever. Agora, se tu quer escrever e ser um escritor, tu tá escrevendo pra mexer e afetar a vida de quem lê. Ou seja, tu vai ser lido. Então, quanto antes tu ser lido, melhor. Porque quanto antes tu tomar contato com a maneira como outras pessoas, que não tu mesmo, entendem, leem e pensam sobre o teu texto, mais cedo tu vai ter esse feedback e mais cedo tu vai ter condição de aprender com isso. O que me lembra da verdade número 18. A rejeição é parte do processo. Tá na hora de a gente aprender a levar uns tapas, a levar uns socos, a cair e levantar. Sempre vai ter gente que não vai gostar do nosso texto e às vezes essas pessoas vão dizer isso de uma maneira incrivelmente estúpida, violenta, desnecessária, e vai acontecer. E se vai acontecer, então tá na hora da gente se expor a isso e ganhar esse músculo, ganhar essa força, endurecer a nossa armadura para que a gente possa crescer como escritores e para que a gente possa selecionar quais são as opiniões que nos servem e quais são as opiniões que a gente vai ignorar. Verdade número 19. Os seus personagens não são reais. E não só eles não são reais, eles não têm vontade própria. Se os personagens da história estão fazendo coisas que tu não sabe o que são, isso não quer dizer que eles são muito vivos ou que eles têm vida própria. Isso só quer dizer que tu não planejou o suficiente para conhecer os teus personagens a fundo. E se eles te surpreenderam em algum momento com a maneira como eles agiram, isso provavelmente significa que tu não construiu bem o teu personagem e que agora ele não está sendo coerente. Ou seja, vamos parar de acreditar que personagem é uma coisa que existe com vida própria. Personagem é um recurso narrativo que a gente utiliza para passar as nossas mensagens. É um recurso que a gente usa para tocar o leitor. Verdade número 20, e essa é para mim: planejar não é escrever. A gente pode passar meses planejando histórias. Não adianta, planejar não é escrever. Quer planejar? Planeja, mas escreve junto. Vai escrevendo, vai criando, vai costurando, vai experimentando o texto. Do contrário, é só
postergar, é só procrastinação, é só trabalho que nunca vai levar a nada. Claro, uma semana de planejamento para depois passar um mês escrevendo, tá super legal. Agora, tu tá há 3 meses planejando aquela história, tu tá há 12 meses planejando aquela história, a probabilidade é que tu esteja enrolando e não de fato planejando uma coisa que vá virar uma história. Começa o quanto antes. Verdade número 21. Todas as suas desculpas para escrever são bobagem. Ai, mas na verdade eu quebrei as mãos. Ai, sempre tem esse caso, não é o que eu tô falando aqui. O que eu tô falando aqui é que a maior parte das vezes a gente está escolhendo priorizar outras coisas do que a nossa escrita. Pode ser priorizar nossa preguiça, pode ser priorizar Netflix, pode ser priorizar passar no vestibular ou manter o nosso emprego. Não importa. São desculpas. A gente está escolhendo não escrever. Gente com muito mais dificuldade do que tu já escreveu textos maravilhosos e muito compridos e muito complexos. Ou seja, tá na hora de assumir que quando a gente não está escrevendo, a probabilidade maior é que seja porque a gente está escolhendo não escrever. E porque a gente está inventando desculpas que na verdade são bobagens. Por fim, verdade número 22, a mais polêmica de todas, não existe bloqueio criativo. O que existe é desistir de enfrentar a dificuldade e a dor que é passar pelo processo criativo. Criar alguma coisa é incerteza o tempo inteiro. Então sim, é difícil. Porém, essa dificuldade não é bloqueio. Ela é falta de profissionalismo. Ela é falta de sentar a bunda na cadeira e fazer o texto acontecer. E claro, se chegar numa situação em que tu estiver passando mal para escrever, em que tu estiver sofrendo para escrever, cuida disso antes. É claro que deve ter alguma medida de bloqueio, mas na maior parte dos casos, e eu estou há 5 anos orientando escritores, bloqueio criativo é só um nome chique para procrastinar. Uau! Alguma dessas verdades fez sentido para ti? Tem alguma outra que tu acha que deveria estar nesse vídeo e não está? Então me conta aqui nos comentários e vamos continuar conversando? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!